Olá, olá, olá. Beleza, galera? Salve geral, salve quebrada, salve Guarulhos, salve Osasco. Nossa, e salve Opa, Freguesia do Ó, Morro Freguesia Grande. do Oz, Santa Cecília, Adjacências. certo? Hoje é um episódio especial. O cara é da quebrada, da onde? Higienópolis. Que é da vila. Genova, ai meu Deus do céu. Hoje é um episódio especial, então. Opa! Recebemos pedidos de ouvintes e espectadores do nosso canal para a gente fazer uns episódios focado em um dos três aqui, para a gente conhecer e se apresentar mais para o grande público sobre quem somos, de onde viemos, como... E para onde vamos? Para onde vamos. Talvez. E aí, essa semana aqui é aniversário do nosso amigo Márcio aqui. Então, esse episódio aqui vai ser o seguinte... a gente pediu para algumas pessoas, alunos e amigos e parentes, para mandarem perguntas. Parentes é bom. Para mandarem perguntas para o Márcio. Então, hoje a gente vai fazer aqui um... Você lembra daquele Pinga Fogo? Aquele programa da cultura, que é o precursor do Roda Viva? Opa! Vai ser um negócio assim. No final vai ter um bate-bola, um jogo rápido. Vai ser incrível esse programa. Fiquem até o final, hein? Ele não porque tá desesperado. Ele não sabe das perguntas, a gente não falou absolutamente nada. A gente tem uma lista aqui de, sei lá, umas 40 perguntas que o pessoal mandou. E agora, é isso, né, Gil? Vamos começar, então? Vamos começar? Tá pronto, Márcio? Tá preparado? Tá preparado? Chufu. Eita, aí, jovem. Caramba, Eita. hein, meu? Esse pessoal do Meiruá é assim mesmo, cara. Assim mesmo. Então vamos Ô, lá. Márcio, deixa, antes de entrar nas perguntas, brevemente, assim, quantos anos de Kung Fu? Tô fazendo conta. Caramba, Já não hein? sabe a primeira resposta, já. 37. 38, mas dando aula quanto desses 38? Dando aula, 26, 27. Eu preciso fazer a piada que você faz Kung Fu há muito mais tempo do que eu sou vivo. Que eu tenho 34. Caramba. E aí, 37, 27 anos, 3, 4 academias, é isso? Que eu já tive, a primeira que eu comecei a dar aula não era minha, né? Não, Depois, sua. Minha, uma, duas, três, agora é minha quarta. Você conseguiu falir as outras 3, é isso? Anterior não. Não? Boa sorte nessa sociedade, cara. Ih, pessoal. Mas tamo bem. E aí, você tem noção de quantos alunos passaram Eu já pensei nisso. nessas 3? Mas antes de falar de quantos alunos já passaram, sabe o que eu já pensei? Quantas vezes na minha vida eu já amarrei a faixa? E aí, chegou A sua faixa ou a faixa de um A aluno? minha faixa. Tipo, quantas vezes eu já parei pra amarrar a minha faixa, pra colocar a faixa, pra treinar? Aham. Eu parei de contar, assim, de tentar contar, porque, sei lá, acho que é coisa de louco. Mas aí você pega uma média, né? Por dia, por exemplo. Quantas vezes que você amarra? É uma vez por aula, uma vez por dia que você coloca de manhã e fica até o final? Antigamente era uma vez por dia, hoje eu já não uso mais. Quase. Não, mas vamos dar uma viajada aí. Mas o que é amarrar a faixa? Amarrar a faixa é colocar a faixa na cintura. Não, né? isso eu sei, mas filosoficamente tem algum significado Se você quiser, eu posso profundo pra viajar, você? né? Não, mas Então, vamos lá, essa é a vai, ideia. já começa na viagem aí. O cosmo com o céu e o nascer das flores brancas. Você tem a mesma faixa desde sempre? Quando eu me formei faixa preta, Faixa preta, isso. o meu professor, ele me deu a faixa dele. E é a mesma faixa. Ele me deu 2 faixas dele, as 2 que ele usava, né? Uma eu dei pra Raquel, quando ela se formou faixa preta. Essa faixa era muito especial pra mim, eu dei pra ela. E a outra dele tá comigo. E aqui você usa pra dar aula. Às vezes, porque ela é grandona, assim, e como às vezes eu fico muito sem faixa, às vezes me incomoda um pouco pra dar aula. Uhum. Ela é meio grande, assim. Entendi. Mas eu uso mais a outra, tradicional, né? Que é minha mesmo, que eu mesmo comprei. Nesses 26 anos, dentro de sala de aula, você deve ter visto, ouvido milhares de histórias, deve ter lidado com pessoas absolutamente diferentes. E pelo que eu já dei uma sapeada aqui nas perguntas, algumas perguntas vão para essa curiosidade em relação a você em sala de aula e tal, e na tua relação com os alunos. Mas antes da gente entrar nas perguntas, eu queria te perguntar uma outra coisa. O que você considera como grande conquista desses 27 anos de sala de aula do Kung Fu, para tua existência nesse planeta chamado Terra? Eu tenho algumas.
Tem algumas. Uma delas é que através do Kung Fu eu pude levar minha mãe para fora do Brasil. Isso para mim foi muito significativo. Assim, é uma coisa simples, né? Fazer uma viagem. Mas eu não sei se não fosse eu ir para um campeonato fora, se a gente viajaria para fora do país e eu tivesse a oportunidade de levá-la. Então, Aquele que eu tava junto? Na Argentina, você não estava na Argentina. Você foi? Não. Acho Tava que no Peru. não, no Peru minha mãe não foi. Ah, minha mãe foi também, né? Foi. Mas eu levei minha mãe 2 vezes. Olha só. 2 vezes. Então, isso é uma coisa pra mim muito especial, assim, né? Eu poder dar oportunidade, assim, pra gente passear, levar minha mãe pra um outro país, né? Então, foi bem... Isso é uma das conquistas, assim, que me realiza muito, assim. Puta, aconteceu muita coisa, assim, ao longo da minha vida, né? Eu acho que o fato de eu ter ido pra China também, que acho que sempre foi um sonho, né? É uma das conquistas. Acho que a minha primeira academia também foi sempre um sonho, né? Acho que sonho de quem eu já dava aula. Então, eu acho que você dar aula e ter o seu próprio espaço, né? E eu tinha aquele sonho de ter academia. E eu era muito jovem. Minha primeira academia eu tinha 17 para 18. Caramba, Era muito jovem, assim. eu não sabia. Tinha 17 para 18. E por isso até que ela não deu certo, porque eu não sabia como administrar. Mas você tinha um professor tutor te ajudando? Não. Não. Você tava você. Eu sozinho. E eu botei uma galera pra morar lá, de ajudar as pessoas. E isso me afundou, assim, também. Entendeu? Então eu era muito jovem. Mas foi uma conquista, né? Que aprendi muito, assim, nessa época. Não tive muita coisa, assim, sabe? E acho, assim, que talvez uma das principais pra mim, quando eu comecei a entrar na fase adulta, né? E quando digo de fase adulta, porque eu tive filho cedo, então tive que amadurecer muito rápido, né? Sempre me preocupou muito de que o Kung Fu fosse o meu ganha-pão financeiro mesmo, assim. Quando sabe? o Lucas nasceu, você tinha quantos anos? Eu tinha 18 para 19. Então, porque ele nasceu em fevereiro, isso mesmo, 18 para 19. Então, sempre tive essa preocupação, né? E o Kung Fu tem que ser o meu ganha-pão. É isso que eu escolhi e tem que ser. Então, isso pra mim foi a maior conquista, né? E falo com muito orgulho de que eu nunca precisei trabalhar assim com outras atividades. Sempre foi o Kung Fu, sempre me dediquei pra isso. Então, isso pra mim é uma grande conquista, né? Ô, Márcio, ter um filho com 18 anos, ter uma criança, você sendo meio criança ainda, né? Que na real é um pouco isso. E você trilhando o caminho do Kung Fu, com a escola, mesmo nessa fase do nascimento do Lucas, você não chegou a pensar em trabalhar com outra coisa para não passar nenhum perrengue? Tipo, ter entendeu? um salário fixo todo mês, sabe? Vou ter um filho agora, e agora então... Não pensei. Você tinha confiança de que o Kung Fu era isso aí. Confiança de que era isso aí. Apesar de eu com 18 para 19, a gente é muito jovem, é um garoto ainda, né, que tá saindo da adolescência. Mas eu acho que eu sempre fui muito responsável, sabe, Gil? Eu acho que eu sempre ajudei minha mãe em diversas coisas. Eu me lembro, com 14 anos, eu resolvia coisas da parte financeira de casa para minha mãe, de ir banco, minha mãe já deixava isso para mim. Então acho que eu sempre fui muito responsável com isso, né? E como eu comecei a dar aula jovem, eu já guardava meu dinheiro, assim, sempre... Então, para mim isso, não sei, nunca tive medo. Eu sempre tive aquela sensação, tipo assim, eu quero que o Kung Fu seja a minha profissão. Né? Eu vou viver disso, né? E acho que como isso também para mim sempre foi muito claro, eu nunca tive ninguém que me contestou, assim, nesse sentido, assim, de tipo, você já pensou em fazer outra coisa? Você vai conseguir? Sabe? E minha mãe também sempre me apoiou muito naquilo que eu fiz, né, em tudo, e me apoia até hoje, então nunca tive problema com isso. Bacana, hein? Eu acho que a gente pode fazer uma coisa, a gente pode ir costurando a história dele com perguntas, entendeu? A gente Mas abre uns blocos você me fez uma pergunta no de início histórias e depois um bloco de perguntas. sobre se eu já tive ideia de quantos alunos devem ter passado. Ah, sim. Olha, Gil, eu acho que deve estar nos 1.500, mais ou menos. Porque uma vez que eu digo há muito tempo, em 2006,
eu achei na casa da minha mãe um bolo de ficha, assim, ó, de alunos da minha primeira escola. Da minha primeira escola, não. Do lugar onde eu comecei a dar aula. E tinha, tipo, umas 400, 500. Entendeu? Isso, eu vi isso em 2006, 2007. Ah, deve ser mais, hein? Ah, eu acho que é Então, se mais, você cara. parar pra pensar de 2007 pra cá, então eu tô chutando. Sim. Pelo menos umas 1.500, 2.000 pessoas já passaram, assim. E é engraçado porque tem muita gente que me encontra na rua e eu não sei o nome, né? Entendeu? No bairro, assim, Uhum. sabe? E como eu sempre morei e dei aula na Santa Cecília, eu tive academia na Zona Norte, mas foi um período curto, acho que de 2 anos e pouquinho, eu acho, também. Então, minha vida toda foi na Santa Cecília, assim. Desses 1.500, 2.000 alunos, enfim, você já teve algum retorno de alunos ou ex-alunos que chegaram e falaram, cara, minha vida mudou por causa do Kung Fu? Você tem alguma história nesse sentido, assim, de... Já. Quais são as mais Muitos, marcantes pra você, muitos, assim? Muitos, assim. Putz, teve um aluno que, mais jovem, bem mais jovem do que eu, ele treinou Kung Fu quando criança, aí ele parou, né? E aí depois de um tempo, ele me encontrou e ele me reconheceu, porque na verdade ele era meio criança e ele mudou, né? Uhum. E aí ele me reconheceu e ele veio me agradecer. Eu falei, mas legal, você treinou, mas por quê? Ele falou, não, porque teve um período da minha vida que eu tive um lance de começar a usar drogas e aí eu me lembrei de você, falando como que as crianças tinham que ser, de respeitar os pais, escola, ter bons hábitos, que não sei o quê. E aquilo me acendeu uma luz que tipo, opa, isso não é bom pra mim. Putz. E aí ele falou, e aquilo mudou pra mim. Ele não voltou a treinar, mas aquele Uhum. estímulo, né, que ele teve quando criança, comigo, putz, foi sensacional pra ele. E é engraçado, né, assim, eu fico feliz com isso, mas eu acho que eu sou um instrumento do universo pra só contribuir na vida das pessoas, sabe? Na verdade, aquilo não sou eu que fiz, entendeu? A própria pessoa já tem aquilo dentro dela. Ah, você mudou. Não, você mudou porque você quis, você tem uma força própria pra isso. A gente te dá um caminho, te dá um estímulo. Né? Às vezes eu penso que esse é o papel fundamental de um professor, por exemplo. Você É, mostrar um caminho, de abrir os olhos e estimular. Eu não fico me achando, né? Ah, as pessoas veem, eu vou mudar a vida das pessoas. Nem pensar. Entendeu? Eu sou só um instrumento aí do universo, como um monte de outros professores que ensinam também artes marciais, outros profissionais de um monte de outras profissões que mudam a vida das pessoas, entendeu? Mas eu acho que especificamente os professores, de modo geral, eles sempre mudam a vida dos alunos, né? Mas a gente é só um instrumento para ativar aquela fagulha que as pessoas têm dentro dela, entendeu? Porque é como uma Ferrari, né? Quem tem os 500 cavalos não é você que é o motorista, é a Ferrari. Você só vai lá, liga a chave e o motor funciona, né? Então, é como isso. Aquele aluno ele já tem um potencial nato em ser uma estrela para brilhar, independente do que ela queira. A gente só dá uma ajudinha. Né? Mas longe de mim achar que eu tenho esse poder, muito pelo contrário. Mas é muita gente que dá esse relato, né? A minha vida mudou, sou mais centrado. É bem comum, assim. Não, essa metáfora da Ferrari, fiquei pensando, se você não souber pilotar, você pode Se matar. se matar um monte de gente. Se você Sim, não precisa ser nenhuma Ferrari, pegar os né? 500 cavalos e sair loucão aí, você, enfim, você vai se quebrar tudo. Mas essa metáfora também tem uma outra coisa que eu acho que não é nem questão de você se achar ou não, é você saber o quanto você pode, né? Eu me considero um bom professor, me considero um bom artista marcial, entendeu? E eu tenho a capacidade de fazer o bem pelas pessoas, eu sei disso, né? Então é como a metáfora do cara com a Ferrari. Não adianta ter uma Ferrari se eu não sei conduzir. Se eu vou enfiar ela no poste, ou não adianta ter uma Ferrari e colocar gasolina batizada. Adulterada. Né? Não adianta. Então é óbvio que tem professores que talvez não tenham uma capacidade para aquilo, entendeu?
Mas eu me considero muito capaz. E isso não tem a ver eu me achar ou não, muito pelo contrário. Eu me sinto muito humilde. Eu me sinto muito humilde em falar que eu sou um bom professor. Engraçado, né? Mas eu tenho essa clareza, assim. Bom, Vamos lá? Vamos primeira começar? pergunta. Ó, Já tinha acabado? eu recebi uma boa aqui. Eu recebi uma boa. Chifu Márcio, quem é hoje o seu aluno preferido? Entre alunos e instrutores do... Porque, né, os instrutores são... Eu recebi direto aqui. Ah, você recebeu direto. Ah, desculpa. Meu aluno preferido... Ou aluna, né? Um alune. Mas o que querem dizer de aluno preferido? Não, que é o que aprende alguma coisa com você. Você pega a pergunta, né? Vai... Não volta a perguntar, não. Não vem... dá um somebody love, não. Não vem dar somebody love. Que é papo reto, irmão. Vai, cara. Bom, você que mandou essa pergunta, então saiba que já você sabe não é. que não é você, entendeu? E nem aquele outro que você pensou. Não, é claro que assim, a gente tem alunos que a gente convive há mais tempo, né? E tem alunos que às vezes a gente convive há menos tempo, mas tem uma sinergia, né? Putz, nossa, essa pessoa é muito legal, muito bacana, né? Mas eu não vou falar do meu aluno mais preferido, mas eu vou falar de um aluno que eu tive, chamado Fábio. Ele não treina mais comigo, foi um aluno que eu tive lá na Zona Norte. Putz, esse cara era muito bacana. E depois eu perdi o contato com ele, até eu acho que ele tá no Instagram, mas a rede social é engraçado, né? Porque a gente segue as pessoas, mas a gente nem fala com elas, não vê mais. Né? E esse cara me deu a oportunidade de eu aprender uma coisa através de um curso que ele me indicou, que eu fiz, e que mudou minha vida na época. Então, ele não é meu aluno preferido, mas é uma pessoa que eu tenho muito apreço, assim, entendeu? E que eu acho que é isso, passou o momento da vida, a gente se distanciou, ele até chegou a competir, eu dava aula particular pra ele, muito bacana ele, mas ele fez uma grande diferença na minha vida. Entendeu? É curioso você falar isso, que hoje não faz mais parte da vida, porque eu sempre tenho uma imagem mental das relações que a gente tem, que são... Todo mundo é linhas, assim. E aí, em algum momento você está conectado com uma pessoa, depois você distancia... E eu acho que se você entende que tudo bem você ter um tempo da sua vida que está próximo de alguém e depois se distancia, pra mim gera muito menos sofrimento. Do tipo de ficar, putz, eu tenho ele no Instagram, mas eu não tenho contato. Cara, tudo bem, não tenho contato. Ou mesmo amigo de infância, sabe? Que tem lá, mas, putz, hoje não faz mais sentido eu ter amizade com aquela pessoa. Eu acho que isso quando virou a chave pra mim, do tipo, cara, tá tudo bem, você não precisa ser amigo de todo mundo, você não precisa ter contato com todo mundo. É só uma reflexão que eu queria colocar mesmo. E tem outra coisa também que é aqueles amigos de longa data que você fica um tempão sem encontrar. De repente você encontra, parece que... Não, tipo, foi a gente teve muito contato na época da faculdade, se distanciou por 7 anos, 8 anos, e agora estamos aqui. E acho que a vida também, ela acontece por afinidades também, né? Então, em determinado momento da vida, você tem muita afinidade com alguma atividade, ou com um grupo de pessoas, ou com um amigo. De repente, você se distancia daquelas atividades que você faz. Por exemplo, para mim, a música. Eu sempre teve momentos que eu tive muito envolvido com música também. Depois, hoje eu estou mais distante da música. Então, consequentemente, eu me distancio daqueles amigos que eu tinha. Acho que tem um lance da afinidade, né? E do momento de vida também, né? Eu estou num momento de vida que eu não estou perto do Kung Fu, por exemplo. Como eu queria estar. Não, nem do Teixeira. E você imagina, por exemplo, que você tem um projeto de viajar ao mundo, que é um baita de um projeto. Quando você iniciar esse projeto, cara, você vai estar você pode estar em conexão com o Kung Fu no mundo inteiro. Mas às vezes não é distância física, né? Sim. Tipo, tem uma amiga que mora na Austrália, que a gente se fala direto. A gente se fala mais hoje do que quando ela morava aqui no Brasil, entendeu? Então, isso de proximidade é uma... A recíproca é verdadeira com alguém. Cara, você pode ficar 1 ano, 2 anos sem encontrar a pessoa, mas quando você encontra, parece que você encontrou ela semana passada. Porque é tão verdadeiro aquele sentimento, aquela amizade, que tudo bem se a gente for 2 anos sem te ver. O que importa é o que a gente sente, né? E eu acho que esse tipo de amizade, disso, né? Quando você encontra e parece que foi ontem, essas daí eu acho que são pra vida inteira. Você não muda, sabe? Que não tem cobrança, não tem nada, né? Mesmo que você não fale, não... Tipo, tem amigo que eu penso direto, cara. Quase todo dia eu penso em alguns amigos. Mas o padrinho da minha filha, o Coiti, a gente se encontra muito pouco, mas
meu irmãozão, assim, Uhum. entendeu? Tenho 2 amigos que tocavam comigo num grupo de samba que eu tinha, que é o James e o Evaldo. Meu, são, cara, meus irmãozaços, assim, os dois, assim. A gente se fala sempre, a gente não se encontra. O Evaldo até às vezes passa na academia, o James mora em Santos, mas, putz, são muito meus brothers, muito, assim, sabe? E vamos subir uma hashtag, então. Chifu Sambista. Chifu sambista. Hashtag Chifu Sambista. Você gostou desse vídeo aqui, ó? Hashtag Outra, Chifu Sorriso. Chifu Sorriso. Era meu apelido na música, Márcio Sorriso. Vamos lá, eu já tenho uma primeira pergunta aqui. Eu quero começar com uma pergunta que a Raquel de Aulien mandou pra- Ela que fez? ela que fez. Então é a segunda, Pergunta é a segunda pergunta dela do podcast. Zoeira, não? Segunda da Ela mandou todas, né? Que é a primeira da preferida, né? Quem acompanha a gente em vários podcasts vai lembrar que o Márcio contou lá nos primeiros episódios que a Raquel foi convidada a sair da escola. O Márcio, como professor ali, linha reto, linha dura, convidou a Jaulien Raquel na época ela não era Jaulien ainda, era aluna, a sair da escola. E ela foi embora naquele dia, mas voltou e continuou praticando. E a pergunta que ela faz para você, Márcio, é: o que você sentiu quando no outro dia ela voltou, e no outro, e no outro, e no outro, e você percebeu ela persistindo no Kung Fu até chegar no ponto que ela está hoje? Felicidade. Infelicidade? Felicidade. Ah, tá. Pô, eu entendi Não, felicidade. felicidade. Pô, caramba. Fiquei muito feliz quando ela volta. Eu fico muito triste quando os alunos param de praticar, né? Principalmente aqueles alunos que já estão há mais tempo comigo. Eu sinto isso, assim, sabe? A gente, vou parar, tudo bem, beleza, tá bom, um momento, mas eu sinto aquilo, porque é uma pessoa que tá deixando de fazer parte da sua vida, dessas pessoas que você gosta. Mas pera lá, vou polemizar aqui, mas você mandou ela embora. Porque eu tinha que mandar, eu tinha Então, que fazer um papel mas, de... Mas se nesse caso, se ela não tivesse voltado, você ia sentir, você ia ficar... Eu ia ficar triste, eu sei que eu tinha feito uma punição correta, que eu tinha que puni-la naquele momento. E pode ser que talvez depois de 3 ou 4 anos a gente se encontraria e ela voltasse a treinar, não sei, a gente não sabe. Entendeu? Mas eu fiquei feliz quando ela voltou. Foi bem rápido, né? Pegou aí, Raquel? Bom, primeira pergunta aí. Segue aí contigo. Terceira pergunta da Raquel, qual que é? Não, vamos ver aqui. Tem nome das pessoas que perguntam? Opa! Só pra saber que eu tô anotando aqui quem que perguntou, pra saber Quem que vai passar no exame não vai, né? Quem que Tá vai bom. no exame, qual que é o exercício de luta que eu vou fazer com ela na academia. Márcio Achen pergunta: como é o Márcio em família, dentro de casa? Quer saber, como Essa que é você respondeu. o papai Márcio? Como que eu sou? É, dentro de casa. Não sei como que eu sou hoje. Responde aí. Não, fala aí. Mas vocês moram juntos, é isso? Por isso porque que você Não, tá mas sabendo? Teve uma fase que eu morei lá. É? Eu fiquei. E aí, como que é? Como que ele é, então? Como é que é? Como é que é o Márcio em casa? Hã? Fala aí. Não, pode responder você. Márcio na intimidade, vamos lá. Difícil falar como é que eu sou em casa, em família, né? Eu acho que o Márcio é tipo paizão, assim, sabe? Ele é tipo... Que é linha dura, mas tipo, não, vem cá, vamos conversar. Eu acho que eu não sou muito linha dura. Não, ele é linha dura, mas se É? Acho que depois já amolece, né? deu um beijinho, já foi. Não sei responder. Acho que eu sou legal. Acho que eu sou legal, acho que eu sou um bom pai de família. A gente sempre pode melhorar em tudo, né? Mas- Não, acho que tem uma coisa, já que você pediu para eu responder, eu disse que eu podia responder. Acho que tem uma coisa do Márcio, que é isso que ele falou, de ser responsável quando ele montou a primeira escola, aos 18 anos, e o primeiro filho com 18 anos e tal. Eu acho que ele tem isso, assim, é responsa. É o paizão, maridão, firmeza. Então o cara chega em casa depois de não sei quantas aulas da academia, mano, e se tiver coisa pra lavar, limpar, entendeu? Ele vai fazer. Uhum. Furar, montar Furar. armário. É isso aí, ele vai fazer. Então acho que tem essa coisa de um paizão que cuida. Uhum. Cuida não só dos filhos, mas cuida da casa. Sim. Entendeu? Isso eu vi, fui testemunha. Tá, Sou. então agora uma pergunta minha. Você, no seu tempo livre, quando tá sem filho, quando tá sozinho, tipo aquele domingo, tu saiu todo mundo de casa, o que você faz? Ixi. O que eu faço? É. Acho que eu pego alguma coisa pra consertar, ferramenta. Mas geralmente eu gosto de andar de bike, né? Então saio pra andar de bike.
Às vezes eu penso que acho que eu vou sair todo mundo. Nossa, eu vou dar uma dormida agora. Aí eu não consigo ficar quieto, assim. Alguma coisa eu vou fazer. Construir, pintar. Tipo, você não ficaria no sofá maratonando uma série até. Eu faço isso às vezes só quando de noite, né, Gil? Sei lá, de madrugada, assim, que aí tá todo mundo em silêncio, eu não posso ligar uma furadeira, né? Uma serra Aí circular. eu vou pro YouTube, um Netflix, né? Mas domingão saiu todo mundo, eu olho pro lado, pô, mexendo a bike. Beleza, vou emendar mais uma então. O que é aquele... Quais são os vídeos merda do YouTube que você assiste? Que todo mundo tem aquela seleção de vídeo merda, sabe? Que não vai te acrescentar em nada. O meu, por exemplo, é campeonato de Counter-Strike. Putz, vídeo merda, cara. Eu acho que não. Deixa eu ver. Ah, não sei se é coisa ruim, mas às É vezes. tipo coisas que não vai te acrescentar em nada, sabe? Só vai, tipo, te entreter. Ah, tipo, É, tem umas coisas assim, tipo, às vezes um Guinness, sabe? Um vídeo de Sei. Guinness. Ah, o cara que pulou mais alto numa piscininha. É o cara que fez uma piscina. Aí você começa a ver um atrás do outro, assim, mas Sei. você passou 15 minutos e putz, o que eu tô vendo? Mas eu sigo uns canais do YouTube que é tipo uma novelinha, assim, que não me acrescentam muito, assim, sei lá, intelectualmente. Putz, será que eu vou queimar? Assim. Não, mas é que não tem conteúdo. Tipo, o meu outro canal, por exemplo, não acrescenta nada. Modo Mato? Então, é tipo uma novela, assim, entendeu? É tipo vlog, meio vlog, assim. Isso, vlog, é isso que eu queria falar. Tá. Então tem um canal que eu sigo, assim, que às vezes eu fico assistindo, é legal. Qual que é? Chama Viver no Mundo Afora. É um casal É o que de viaja- Manaus? Eles viajam numa Kombi, agora eles pararam de viajar na Kombi, porque eles deixaram a Kombi nos Estados Unidos e compraram um sítio. Eles estão vivendo num sítio. Acho que eu sei quem que E aí é. eu sigo eles, fico assistindo, assim, é legal, assim, mas é tipo uma novela, assim, Uhum. entendeu? Então, É tipo um Big Brother da vida real. mais ou menos isso, assim, entendeu? Mas teve uma coisa interessante, que eu vi um vídeo deles, putz, faz muito tempo, eles subindo um drone, eu falei, caramba, que legal isso, o cara fazendo com um drone e tal, não sei o que. Foi aí que eu comecei a interesse pelos drones, entendeu? Vivendo Mundo Afora que chama? Ah, mas assim, então, mas aí tem isso, aí eu vejo nos canais de drone também. Ah, mas isso aí é um conteúdo, ok. Isso aí é tipo, minha pergunta era aqueles lá que você... Mas puta, aqueles que não... se alguém me vê assistindo isso, eu vou ter vergonha, entendeu? Mas, por exemplo, o Gabriel às vezes fica vendo lá uns vídeos, né? Do Fred mais 10, sabe? Tipo, o Desimpedidos, Tá. que é de futebol, assim. E aí eu fico olhando os caras fazendo uns jogos lá, putz, muito bobinho, assim. Não acrescenta muito, mas eu dou umas risadas, assim. Eu fico, quando eu vejo, já passou uma hora assistindo com o Gabriel lá aquilo. Guarino pergunta, Aí, se tivesse que escolher entre uma vida sem Kung Fu ou sem chocolate, qual seria? sem chocolate. Sem chocolate. Não tenha dúvida. O chocolate é muito bom, né, cara? Calma a gente, deixa a gente numa paz, né? Mas se eu passar o dia inteiro comendo chocolate, acho que eu vou morrer, né? Não, pô, não posso ficar sem tempo, aí não dá. Muito bem. Priscila. Olhando, Priscila pergunta. Cadê que eu perdi a pergunta dela? Qual você acha que foi o maior desafio que enfrentou em todos esses anos de Kung Fu? Como um atleta e como professor? Como atleta foi meu primeiro campeonato na China, eu acho. E foi que ano? 2000... Indo pra competir foi em 2010 ou 12? Aí, gente, não me lembro, acho que foi 2008. Tudo bem. Ah, não sei mais. Mas meu primeiro campeonato que foi pra China pra competir foi um desafio muito grande. Porque... Não, Segue. porque assim, acho que eu já até contei isso em algum dos nossos programas aqui. Putz, você ir pra China é o sonho de todo mundo, né? Vai competir é um sonho imenso, assim. Mas quando você entra pra competir e você olha aquela arquibancada imensa, você sozinho ali, é puxado, né? Nessas horas é bom ser míope, que você tira o óculos e você vê só borrão. É puxado. E aí, como professor, cara, eu acho que a Shao. A Shao foi o meu maior desafio. Porque montar a Shao foi eu sair de uma baita zona de conforto que eu tava, né? Eu tava no espaço já há 14 anos e aí eu tive que encerrar esse ciclo, né? Não daria pra eu montar a Shao mantendo esse espaço. Foi um mega desafio. Ainda é, mas assim, aquela transição tive que ter muita coragem, porque, de novo, putz, eu tô parando uma coisa que tá dando certo, que tá funcionando, 14 anos ali, tô bem, meu time tá ganhando aqui, e aí? Meu ganha-pão, né?
Mas, beleza, tamo aí, tamo junto, tamo firme, só sucesso. Se você já pensou em treinar outra arte marcial, que você achasse que pudesse ser complementar ao Kung Fu? Já pensei em treinar outras coisas, mas o Kung Fu, a gente tem muito, um repertório de técnica muito grande, né? Então, eu preciso me dedicar mais pro Kung Fu. Eu tenho que me dedicar mais, porque é muita coisa para treinar, muita coisa para ficar bom e eu tenho essa cobrança comigo mesmo, eu preciso ser melhor naquilo que eu faço. Então, eu já pensei em treinar, mas eu já treinei. Já pensei em treinar, mas treinei porque eu fui obrigado a treinar na faculdade. Então, eu fiz lá 4 anos de judô, porque a gente tinha lá, e aí eu fiquei treinando, entendeu? Mas treinei porque era da facu, então acabei treinando lá. E ainda do Fausto, ele quer saber também qual a sua arma preferida no Kung Fu. Se você tem uma... Meus punhos. Os pés. Posso falar... É difícil falar preferida. Eu gosto muito de espada. Acho que são 3, talvez. Vai, posso falar 3? Pode ser? Pode. Espada reta, né? Jien. Espada. Tantal, facão e lança. Tudo bom. Ainda do Fausto, para fechar o Fausto aqui, ó. Qual foi a pior bronca que você já tomou nesses anos de treino? Já tomou alguma dura, alguma bronca de algum professor? Já. Do Shifu, que você falou, caraca, Já tomei. que vacilo que eu dei. Na verdade, teve uma do mestre. Não foi uma bronca, assim, né? Mas eu ia competir na China e antes de ir pra China eu fui lá pra Taiwan treinar com ele pra ele me preparar melhor pro campeonato. E eu cheguei lá em Taiwan, tinino, né? Tava voando na técnica de Jien, espada. E eu me achando pra caramba, né? E aí o mestre, beleza, vamos lá, vamos treinar, deixa eu ver. Pá, comecei a fazer e o mestre virou tipo assim, tá bom. Só que você vai enganar os juízes, a mim você não engana. Então aquele que dizer que tipo assim, Assistiu do campeonato. beleza, você tá bom, mas tem coisa pra melhorar aí. Pra mim você não engana. E não foi uma bronca. Foi um tipo, treina direito isso daí, vamos treinar. Mas teve um episódio pra mim que foi muito marcante também, que também não foi uma bronca, foi uma coisa bem desagradável, que na época que eu tava na minha primeira escola, quando eu saí da academia do Mestre Amaral, eu tinha minha academia e o cara que era o braço direito lá do Mestre Amaral na época, não vou ficar citando o nome aqui, ele foi na minha escola, chegou no horário de aula lá, tava rolando aula, eu tava lá dando aula, e eu tinha pintado o logo da escola na parede, né? Ele parou minha aula, ele chegou lá, tipo, e como se fosse o meu irmão mais velho de treino, né? Ele dava aula. Ele chegou lá, falou assim, parou minha aula. Quem mandou você pintar esse logo na sua academia? Mas peraí, o logo era seu, da sua escola, Não, ou era o logo... o logo do Mestre Amaral. Tá. E aí eu pintei, assim, né? Como se fosse uma parede branca, eu pintei o logo. Aí eu falei, Mas você tinha saído do Amaral? Não, tava na academia do Mestre Amaral ainda. Tinha acabado de montar minha academia. E o Mestre Amaral tava sabendo de tudo que você... Tudo, o Mestre Amaral sabia, pô. Inclusive o pessoal me chamava o Márcio Santa Cecília. Porque eu tinha sempre... Era tipo uma filial. Era uma filial. Tá. E aí, ele falou, por que você pintou esse logo? Eu falei assim, porque eu represento o Mestre Amaral. Você tem que pagar pra ter esse logo aí. Isso ele entrou na aula, parou a aula, tipo um mestrão, assim. E eu me imaginei com minha primeira academia, 17 para 18 anos, um garoto, ali eu não sei. E aí ele falou mais umas besteiras lá, tal. Cara, aquilo pra mim foi muito desagradável, muito assim, me senti muito mal. Lógico que os alunos viram o que aconteceu e ele pegou e foi embora. E eu tinha uma aluna que na época ela deveria ter uns 50 anos, já bem madura assim, né? E ela foi lá na academia do Mestre Amaral falar o que aconteceu. E então esse episódio pra mim foi assim bem desagradável assim. Sabe como é o nome disso, Gil? Não. Arrombado. E aí foi ruim porque rolou um queima-filme não pra mim, Pro cara. né? Resumindo, hoje ele não faz mais parte do meio do Kung Fu, ele não treina, eu acho, né? E eu tô aí, firme e forte, com a academia com o Gil, tenho certeza que a gente tem um bom trabalho e beleza.
Pergunta do Jaime Jovem. Tô com saudades de você, hein, Jaime? Tô com saudades, mano. Jaime, escreve aí, aparece nas aulas de Tai Chi. Quando você se tornou discípulo do mestre, teve alguma prova Shaolin que você precisou fazer? Não teve. Não teve nenhuma prova Shaolin. Teve algum teste, assim? Também não. Mas a gente já tinha esse desejo, que demorou 10 anos. 10 anos, né, Gil? Foi. Demorou 10 anos. Eu com meus irmãos do treino, com o Gil, a gente já comentava desse desejo. Mas demorou 10 anos para falar isso com o mestre. E o mestre explicava pra gente como que funciona essa coisa de ser discípulo, né? Mas a gente nunca pediu, porque será que a gente pode pedir ou não, né? E aí teve um momento que a gente teve uma conversa com o mestre e falou do desejo de virar discípulo. Mas não teve nenhuma prova, não. Assim, eu fiquei com um sentimento de uma responsabilidade muito grande, né? Porque você virar discípulo significa você seguir o mestre, né? Cara, representar ele. Sim. Você imagina, por exemplo, você virou um instrutor, né? Então, através de mim, você representa o mestre, a técnica dele, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, assim. E outra coisa, virar discípulo de um mestre, especificamente do mestre Xi, é uma coisa que sabe aquela coisa de uma gota, talvez ela nunca vai cair no mesmo lugar, sabe essas histórias? Uma vez eu vi uma história que um monge contou, que imagina uma tartaruga nadando no oceano, né? E ela põe a cabeça para fora para respirar. Naquele momento que ela põe a cabeça para fora para respirar, ela acerta um pedaço de madeira e enfia a cabeça num buraco e fica presa. Se você imaginar quanto que uma tartaruga consegue fazer isso no oceano, qual é a chance disso? Uhum. E qual é a chance de eu virar discípulo de um mestre nessa vida, como o mestre Xi? Então, para mim, é muito precioso. Muito, muito, muito. E talvez ninguém sabe o que eu sinto dentro disso, de tão precioso que é representar o mestre, a técnica, eu poder ensinar uma técnica milenar para os alunos, através do meu mestre, entendeu? Representar ele. Uhum. Então, quando eu virei esse discípulo, isso para mim deu um estalo muito grande, assim, entendeu? E o meu desejo é que um dia, se eu tiver discípulos, é que eles tenham esse sentimento também. Porque qual é a chance de você virar discípulo de um mestre? Uhum. Entendeu? Quando você poderia virar discípulo do mestre Xi? Certo? E o Gil ainda teve 2 vezes, né? Ele é discípulo do mestre Xi e do mestre Shen. Sim. Imagina, Gil, quando a gente começou a assistir aqueles vídeos do mestre Shen, certo? Lá atrás, vendo vídeos, possibilidades, sonhando com quem você iria treinar, na Argentina, Vila Shen, e que de repente você é o único discípulo do mestre das Américas. Qual é a possibilidade disso? É muito precioso, muito. Sim. Mas, não, só para complementar a pergunta aqui. Eu entendo que quando chega num estágio, seja de treino ou de qualquer coisa assim, ter alguma prova é mais simbólico do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Por exemplo, de passar de faixa. Putz, você tá lá todo dia, você sabe os alunos, como que eles estão se desenvolvendo, as técnicas que eles fazem e tal. Eu vejo o exame de faixa, por exemplo, mais como uma coisa simbólica de acontecer ali. Uma coisa presente física ali na hora. Mais tipo um ritual do que uma prova mesmo Shaolin Sim. de acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece, né? Sim. Igor, cara, é isso mesmo, assim, porque você imagina que a maior prova que eu posso passar, que eu possa fazer, é ir pra Taiwan treinar, né? Uhum. Sim. Você imagina que um monte de gente deixa de treinar na escola, eu mudei de bairro, eu tô a 3 km daqui, tá longe pra mim, eu tô na faculdade, não tenho mais tempo de vir, sabe? Uhum. Tipo, pra eu treinar, eu tenho que ir pra Taiwan, ou eu trazer o mestre pra cá, entendeu? Ou eu treinar sozinho, né? Uhum. Eu me dedicar pra treinar sozinho, entendeu? Então, isso já é uma prova todos os dias. Sim. Entendeu? É uma resistência, sabe? A gente tá aquela resiliência. Tem uma pergunta aqui do João, aproveitando. Qual João? Do João do Kung Fu, João. Ele gravou com a gente. João Vitor? João Vitor. Qual foi o momento mais difícil no treinamento com o Mestre Xi? Não me lembro se foi no início... Peraí.
ou no final da primeira semana, ou no início da segunda semana que ele estava aqui no Brasil. Do primeiro ano? Do primeiro ano. Que o André morava lá em cima na Deputado, que você lembra que tinha aquelas escadas para subir no predinho lá dele? Eu me lembro de uns momentos, e eu saía de casa cedo, né? Mas começava muito cedo. A gente marcava 6 horas para estar lá no André, o negócio assim, era muito cedo, assim. Meu, e você imagina, para estar lá cedo eu tinha que levantar 5 e pouco, assim, que não era o meu hábito, né? E teve um momento que eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? E eu começava a subir aquelas escadas, sem zoeira, quase de 4 apoios, assim, ó. Porque eu tava quebrado, assim, estourado, assim, naquelas primeiras semanas com o mestre aqui. E me dava um desespero, porque eu não falava nada de chinês, o mestre não falava nada de inglês. Nada de inglês. E muito mais de português. Tinha uma pessoa que nos ajudava, a monja, né, traduzindo, mas eu ficava desesperado, porque assim, eu quero falar, eu quero me comunicar e, sabe, eu tô quebrado, eu não consigo nem subir, será que eu vou ter condições? Aquilo foi desesperador, assim, né? Foi difícil, esse foi um dos momentos mais difíceis no início, assim, nessas primeiras semanas aí com o Mestre Xi. E eu não entendia nada, né? Era muito diferente. Uhum. Era aplicação para todo lado, conteúdo para todo lado, para que serve tudo. Meu Deus, nem sabia que existia isso. Tem mais uma do Jaime Jovem aqui, ó. Opa. Chifu Márcio. No Wushu tem as práticas do Tulien. Tendo em vista o seu nível e posição e beleza... Mentira, beleza, foi eu que coloquei. Você consegue praticar? E se consegue, você encontra parceiros à altura para uma prática eficiente e produtiva? Para treino mesmo, não para ensinar. Nas práticas de Tulien. Com quem você faz Tulien? Acho que é basicamente essa a pergunta, né? Eu treino com o André. Com o André. Com o André e com o Basílio. Eles são meus 2 parceiros para treinar, para aprender. Assim, com a pandemia a gente diminuiu muito. Uhum. Quase nada. Mas eles são meus parceiros de treino. Quando vocês estão treinando Tulien, vocês, tipo, vão firme? Assim, ou, tipo, não necessariamente? Não, a gente vai bem tranquilo. Assim, quando a gente tá com o mestre, a gente treina mais firme. Porque no meu imaginário é tipo um filme de Kung Fu, sabe? Tipo, pá, 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 pula, dá volta. Não, a gente vai... Eles usam um esquema tênis executivo. Não, a gente... Squat. Isso. A gente vai todo mundo bem polido, assim, tudo, sem sentar a mão. Olá, né? Cumprimento. Mas quando a gente tá com o mestre, a gente pega um pouco mais pro mestre se impressionar. Tipo, nossa, esse cara bate mesmo. América Latina, irmão. Alex, pergunta para o Márcio. Quais as contribuições do Kung Fu para a saúde física e mental? São inúmeras. Das pessoas, dos praticantes. São inúmeras, né? A gente tratando o Kung Fu como uma atividade física, sem contar arte marcial, luta, né? Cara, você tem um gasto calórico, um gasto energético, você tem alongamento, você tem tônus. Então, fisicamente falando, contribui muito, né? Uma atividade física faz muito bem para a saúde, promove a saúde, né? E outro... Mental. Desenvolvimento mental. Então, e o fato de você se concentrar, né? Se dedicar para aquilo, ter disciplina com você mesmo, se concentrar. Então, automaticamente você está praticando a sua parte mental para aquilo, né? Contribui muito. E para as crianças, a parte de disciplina, você respeitar os seus professores, seus instrutores que estão ali, o que você pode, o que você não pode, cuidar do seu uniforme, cuidar, né, de toda a sua vestimenta, de como você se porta. Olha, para treinar Kung Fu você tem que ter bons hábitos, né? Então, acrescenta muito. Segunda pergunta dele. Você quer emendar alguma coisa? Eu ia fazer uma pergunta muito aleatória. Posso? Pode, depois eu mando essa. O Márcio de um universo paralelo em que ele não conheceu o Kung Fu, ou que não existisse Kung Fu no universo paralelo, o que ele faria? Talvez eu seria médico. Médico? Acho que sim. Ou médico, ou psicólogo. É que eu não sei, tem tanta coisa. Mecânica de carro. Puta, eu sou louco pra ter uma mecânica de carro. Você já pensou isso? Eu já até falei isso pra você, né? Eu penso todo dia sobre isso. Eu acho que talvez, eu não sei, se eu fosse o Márcio paralelo, assim, acho que uma mecânica, não sei. Ele foi de médico para mecânico. Tem tudo a ver, Passou né? pelo psicólogo. Passou pelo psicólogo. Do psicólogo pra ele. Eu sou bem decidido, né? Ele fez vestibular pra medicina, depois viu que não era isso, foi no psicólogo, o psicólogo falou, o seu lance é mecânica de carro. Mas eu vou falar... Não, ele saiu do psicólogo, quebrou o carro, aí ele falou, putz, eu vou ser mecânico para não ficar na mão desses mecânicos. Mas quando eu prestei FUVEST, a minha primeira opção era educação física, a minha segunda era psicologia.
Você fez educação física Isso. na USP? Não, imagina. Ah, não sei. Porque quando foi fazer o FUVEST, que eu sentei e falei assim, tá muito difícil aqui, meu. Pra mim não, cara. Mas eu estudei na antiga Uniban. Foi da última turma, depois fechou o Liban. Ah, é? Não. Então, 3 academias falidas, mais uma faculdade. Mais um centro Tá universitário. bom. Mais uma pergunta do Alex aqui, uma pergunta boa, hein? Bem boa aqui, ó. Que ensinamento as artes marciais pode nos dar neste tempo marcado por grandes desafios globais e locais? Paciência. Boa, Alex. Paciência. Acho que paciência é uma coisa que a gente precisa muito. Eu acho que o fino trato. Fino trato. Manja o fino trato? Por exemplo, se eu tiver que... uma pessoa mais fraca, certo? Tá fazendo um exercício e eu preciso mostrar pra ela que ela precisa ter mais tônus no movimento. Então eu preciso ter uma finesse com ela para ela entender como ela tem que se portar diante do movimento, como que ela tem que se colocar, né? E aí ela entender que ela precisa fortalecer o seu corpo até para receber um impacto de um movimento. Porque na luta não é só bater, você aprende a tomar um impacto. Então você precisa ter um fino trato para aquilo. E nesse momento que a gente vive aí, né, dessa guerra aí, Guerra lá e guerra aqui, né? isso, A daqui nunca para. Também, isso. né? Isso não tem, né? Não acontece, sabe? Esse bom senso, esse trato entre as pessoas, né? E é meio paradoxal, né? Pensar que o Kung Fu traz isso. Então, Se for pensar na história do Kung Fu. Sim, inclusive foi usado para isso. Exato. O problema do Wushu, ele é parar a guerra, né? É não a guerra, né? Então, o Kung Fu em si, a arte marcial, Tai Chi, Kung Fu, Wushu, é justamente você não guerrilhar, né? Entendeu? Eu treino pra não brigar, eu treino pra não ir pro vias de fato com ninguém, pra eu conseguir sair da melhor maneira possível, né? Ter sempre a bondade com as pessoas. Pergunta do João, de novo, mais uma pergunta do João. O que um aluno não deve fazer de jeito nenhum no ambiente de sala de treino? Qual é a coisa assim, proibidona? Proibidona. Tem duas que eu acho que me incomodam um pouco. Nem sei se me incomodam ou se é que tem que ser realmente proibido. Um é desacreditar dos ensinamentos de quem está passando, seja do professor, do Shaolin, do mestre. Desacreditar é diferente de questionar. Não é questionar. Tá. Questionar é fundamental, porque todo mundo aprende. Desacreditar, tipo assim, isso daí o cara tá inventando agora, hein? Putz, isso daí não funciona, hein? Isso daí... É desacreditar mesmo. Será que ele consegue fazer isso? Será que ele é bom? Isso me dá uma incomodada quando eu percebo isso, assim. E isso não é questionar. Claro, sim. E o outro é o aluno pedir técnica. Isso é polêmica. É polêmica. Pedir técnica é uma coisa que não tem que acontecer, não pode. Uma coisa é quando você conversa no sentido tipo assim, olha, já estou fazendo esse movimento há X tempo, você acha que eu estou preparado para começar outra técnica, como é que é? E uma coisa é quando o aluno fala assim, olha, eu quero começar a aprender aquilo. E aí? Ou, quanto custa para ensinar aquilo, para aprender aquilo? Entendeu? E se você vê o aluno chegando ali perto do Igor e pedindo pro Igor, me ensina tal coisa? Me ajuda aqui, me adianta aí. Isso não pode acontecer, né? Eu parei também. Aqui. Não, isso não também. Ali da camaradagem. Coisas que não pode. Mas você tá falando o Igor como um outro aluno o Igor camisa verde como um instrutor? Igor como outro aluno que sabe trocar tipo 5 movimentos a mais do que o meu, do que onde eu estou. Eu chego lá no Igor e falo, parei aqui, como é que vai? O Igor, na boa vontade, vai fazer. E eu vou copiar. A gente tem sempre que acreditar na pessoa que está nos ensinando. Então, um instrutor que me ensina determinados movimentos, 3, 5, 10 movimentos, eu preciso acreditar nele. Então, se ele me parou no soco, é porque ele sabe que aquilo para mim é o que eu preciso. Não cabe momento, é suficiente. Naquele momento é isso. Não cabe a mim eu chegar pro Gil e falar assim, Gil, deixa eu copiar aí mais, aí, me ensina aí. Não cabe a mim isso. Isso é ruim, isso não deve acontecer.
Isso é ruim. Dos alunos que ficam copiando técnica, olhando pro companheiro, sabe, pedindo pro outro ensinar, entendeu? O instrutor tá ali para ensinar, o instrutor tá ali para dar aula, e o instrutor tem capacidade suficiente de identificar a necessidade do aluno. E o aluno tem que acreditar. Porque senão não faz sentido. Né? E se for para o aluno aprender com outro aluno, a gente não precisa estar lá, né? Tomou? Fábio, Shaolin. Bora, Fabião. Se você não treinasse o estilo que você treina hoje, qual outro estilo de Kung Fu você treinaria? Eu sou bem curioso, né? Então eu tenho vontade de aprender várias coisas, assim. Digo aprender porque eu não sei se depois eu vou gostar tanto quanto eu gosto de Tanlan. Se não fosse Tanlan, qual seria? Olha, talvez um Badi Chuan, Poxa. entendeu? Quem não conhece, procura aí. Bajikuan. Badi Chuan. Esse é um estilo que eu vejo, assim, eu acho forte. Acho porrada. Mas como que é? É tipo baseado em algum animal, alguma coisa? Não que eu saiba, né, Gil? Não, que eu saiba. Acho que não é baseado em animal, não. É baseado na pancadaria. E Entendeu? tem muita Louco. entrada De cotovelo, é forte, bate pé no um chão, sistema bate, forte. assim, entendeu? Bem fortão. Assim. Acho que eu gostaria, Louco. assim. Legal. Diana pergunta: Eu entendi. vocês se lembram da primeira vez que se sentiram plenos e em êxtase em uma forma que foram até o final ou mesmo em uma apresentação? Eu me lembro. Eu me lembro quando eu comecei a aprender uma determinada técnica e que, tipo, eu falei, caraca, tipo, meu, muito foda, esse animal. Me lembro disso com o mestre, foi com o mestre. Na verdade, eu senti isso diversas vezes, né, com o mestre, né? Quando ele passa uma aplicação e, tipo, direto, tipo, nossa, meu, esse animal, tipo, meu. Mas qual é essa sensação? Dá pra botar um pouco mais de palavra? O que é esse se sentir Cara, pleno? eu me sinto esse uma animal? felicidade extrema, assim. Sabe? Porque quando eu comecei a aprender uma técnica que eu sempre vi o mestre fazendo, que é o Landier, e quando ele que eu comecei a fazer aquilo, cara, parecia que eu tava com os pés fora do chão, assim. Felicidade, muita felicidade, assim, entendeu? De estar aprendendo aquilo de que eu sempre vi o mestre fazendo nas apresentações. Meio que, acredito, sempre foi o carro-chefe dele, eu tô aprendendo aquilo que ele tá fazendo. Putz, aquilo pra mim foi Não é o meu episódio, mas animal. deixa eu te perguntar uma coisa, para ver se acontece com você também. Quando tem coisas que eu faço nos taulus do Shen, que dependendo do dia que eu tô fazendo, é como se eu tivesse meio que, não é incorporando o meu Shifu, mas é como se ao executar cada movimento, ele tá... Sim. É como se eu chamasse ele, sabe? Sim. Invocasse ele. E eu sinto ele ali do lado. É Sim. muito doido isso. Então, Como se eu estivesse isso. fazendo... Acontece com você também? Acontece. Então, nessa técnica comigo acontece muito. E, Escuta até assim. e aquela técnica que a gente aprendi na última vez que estava com o mestre, que se chama Mizong Chuan. Putz, quando eu começo a fazer que eu puxo aqui, meu, me dá um... Nossa, cara. Tipo, dá um salam aleikum. É muito louco, cara. Assim, vou pra isso que a Diana falou. Assim, um lugar, assim, que é animal. Assim, parece que eu me sinto a força dos 10 cavalos de Jinjago. São 10? 8. Dos 8 cavalos de Jinjago. Guarino, pra gente fechar aqui, ó. Temos o bate-bola, jogo rápido ainda, hein? Tem um bate-bola. Eita. Rápido. Obrigado. O que é pra você... O que é pra você, Márcio, aquele conceito de Ren do Confúcio? E como é que você vê isso na prática do que você vive no Kung Fu? Isso faz parte do que você ensina no Kung Fu? A gente tá falando de benevolência. Sim. Cara, eu acho que o homem, ele tem pessoa, né? Ele tem uma inteligência nata, né? E essa inteligência nata, a gente não precisa ensinar que você precisa ser bom com alguém ou com algum ser. E aí você fala assim, puxa, mas e um cara que é um bandido, um matador? Por exemplo, certo? Ele é benevolente. Porque ele tem parceiros daquilo que ele faz. Muitas às vezes tem um cachorrinho,
Entendeu? Muitos, às vezes, têm família, certo? Então, independente do que ele faz, todo mundo é benevolente Em algum nível. em algum nível, em algum momento. Você entendeu? Uhum. E aí, como é que era? Me perdi. Por que eu tava falando isso mesmo? Não, e como é que você pratica isso? Isso, Você então, manifesta isso e aí no na, Kung Fu? isso, e aí na arte marcial, a gente a todo momento trabalha a benevolência, entendeu? Porque quando eu não machuco alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu tô no meio de uma luta que eu tenho a possibilidade de chutar a cabeça da pessoa, mas eu vejo que ela não vai se defender, que eu posso machucar, eu não vou chutar. Então isso é você praticar a benevolência, né? E isso, eu não preciso falar pra você, olha Igor, olha Gil, se você estiver lutando aí entre vocês dois, e você for chutar a cabeça do Gil, não chuta pra matar ele não, tá? Ou do tipo assim, olha, se você perceber que ele não vai defender, não vai arrebentar o nariz dele. Então tem coisas que você não precisa falar. A pessoa age com aquilo, entendeu? Porque aquilo vem da sua essência. Essa benevolência, ela vem da essência, né? Que é aquela história, se você estiver passando na rua e um bebê tá pra cair no bueiro, você não vai pensar, nossa, mas eu tô atrasado pra começar meu podcast lá. Você vai parar e vai ajudar aquela criança. Naturalmente. Vou ajudar, vou lá, vou fazer aquilo. Entendeu? Então não precisa ensinar. Então arte marcial, muitas coisas, você não precisa mostrar como ela tem que agir. A gente percebe se a pessoa é mais maldosa ou não, em determinados movimentos. Mas a todo momento, nas aulas, ela está praticando a benevolência com o seu companheiro, né? E o ideograma de benevolência, ele tem o ideograma do 2, que é você se relacionar com alguém, entendeu? E isso é uma inteligência nata que o homem tem. Bom, já agradecer a todo mundo que mandou pergunta pra gente, agradecer a Raquel e ao Guarino que ajudaram aí a fazer essa coleta de perguntas. Se tiverem mais perguntas, deixem aqui na descrição do vídeo, mas ainda não acabou não, porque a gente tem a parte agora. Eu encontrei uma lista aqui, ó. Que é o momento... Bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Vamos lá, é pra... Tem que ser rápido. Não, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido, hein? Senão eu já vou pular pra próxima, tá? Eu vou fazer aleatoriamente uma lista que eu encontrei aqui, tá? Uma fruta, Melão, Uma cor. azul, um passatempo, bike, um herói, Música. música, pode ser um artista? Pode. Andar viola. um herói. Os meus filhos são os meus heróis. O filho preferido. Sacanagem. Uma técnica. Meio alô. Uma mania. Rápido. Rápido. Fazer só o que eu quero. Um medo. Putz, essa De mania altura. dele. Um desejo. Desejo, liberdade financeira. Adoro. Chocolate, Odeio. invejoso. Um cheiro. Um cheiro é foda. Meu. Porque Meu, um cheiro. meu. Cheiro. O meu depois de treinar. Um cheiro bom. De Taiwan. Uma saudade. Ixi, Uma saudade. de Taiwan. Não, da escola. Tenho saudade da escola. Da época da escola? Da época da escola, colégio, assim. Olha só, uma peça de roupa. Uma peça de roupa, minha calça de Kung Fu. Pra mim, Aí, Fabiana. Uma frase. uma frase. This life is snake. Quê? This life is snake, a vida cobra. Ah, tá. E na sua lápide? O que você quer que esteja escrito na sua lápide? Nossa, Fábio Pochá. Não, é que na minha lápide não vai ter nada, porque eu quero ser cremado. Tá, no seu jarro crematório, o que vai... Eu quero Na sua ali, ânfora de cinzas. vamos pro arrebento. Vamos pro rebento. É isso aí, gente. Obrigado Bem, pela... Esse foi mais um episódio. Então, encerra aí. Do nosso querido Que Sei Sobre Tigres e Dragões. Canequinhas à venda lá na Shaoxan, certo? Procura quem? Marcos Paulo, que não mandou perguntas, hein? Ah, gente, Não mandou... só. Ou será que ele mandou Tem do uma aluno coisa aí, preferido? ó, tem muita gente que tá tendo bastante visualizações, hein? Sim. Só que os inscritos não estão subindo, meu. Pois Vamos é. se inscrever, hein, galera. Vocês estão assistindo, eu não estou se inscrevendo. É isso aí. E compartilha esse vídeo, ajuda a gente, vai. Mereço vários likes, hein? Merece, Por favor. merece. Valeu, gente. Até semana que vem. Até mais.